E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui de volta ao canal do Kablan. Quero mandar um salve aí pro pessoal do sexto A, B, C, D e E do Salgado aí, tamo junto, hein, mano? Aqui é sequência de atividades 3. Arquitetura dos museus, Laboratório de Educação Digital. A turma de Ana e João foi levada ao Laboratório de Educação Digital para fazer uma visita virtual ao Museu do Louvre, na França, e conhecer a exposição de antiguidades egípcias. Em seguida, os estudantes foram convidados a uma nova visita virtual ao Museu de Arte de São Paulo. O objetivo era conhecer algumas peças egípcias que existem no acervo do museu. Ana e João ficaram curiosos e pesquisaram as fotos destes dois museus. Tá aqui a foto do Museu de Arte de São Paulo, fica lá na Paulista, na Avenida Paulista. Esse daqui é o Museu do Louvre, na França. Ana e João perceberam que o prédio do MASP e a entrada do Museu do Louvre lembram as formas de duas figuras espaciais. Quais são elas? Qual o formato das representações dos polígonos da base dessas figuras? Bom, então como a gente viu aqui, ó, o prédio do MASP parece aqui um prisma, né? Um prisma. E aqui a entrada do Louvre parece uma pirâmide. Aliás, é uma pirâmide, né? Vamos responder aqui. Então nós temos o MASP. O prisma. Eita, prima não, prisma. E o Louvre. Acho que é assim que escreve, né? Ah, tá ali, Louvre. Vai ser uma pirâmide. Parece com a pirâmide, né? Pronto. São as formas aí. Ele quer saber qual o formato das representações dos polígonos da base. Então a base do prisma, ele vai ter o seguinte: a base do prisma é um retângulo. A base é um retângulo. E a base da pirâmide, essa pirâmide aqui, tem a base quadrada. Certo? Porque aquela pirâmide lá, ela tem 4 faces, né? Deixa eu ver de novo aqui. Olha lá. Uma aqui, 2, 3, 4 faces, é um quadrado na base. Fechou. Vamos ver qual é o próximo aqui. Ana e João resolveram saber mais sobre as figuras geométricas encontradas, investigaram sobre pirâmides e descobriram algumas de suas regularidades em função do polígono da base. Escolheram 3 pirâmides com base de formas diferentes, uma com base na forma triangular, outra com base na forma quadrado, outra com base na forma de hexágono. Após essa escolha, analisaram o número de vértices, de faces e arestas de cada pirâmide para preencher um quadro. Vamos ver então. Aqui o quadro, ó, preencha o quadro organizado pela dupla. Nós temos aqui uma pirâmide de base triangular. Número de lados do polígono da base. Se é triangular, é 3. Aqui base quadrada. Se é quadrado, é 4. E aqui hexágono. Se é hexágono, é 6. Número de arestas. Então vamos contar aqui, ó. Arestas no total, né? Então tem 1, 2, 3 na base, 3 nas laterais. São 6 arestas no total. Nós temos 4 na base, 4 no total aí, 4 na lateral, 4 na base, total 8. Aqui nós temos 6 na base, mais 6 em volta, 12. Número de vértices, nós temos 1, 2, 3, 4. Nós temos lembrando que vértice, né? É aqui, ó, o encontro das arestas aqui. Então 1, 2, 3, 4, 5. E aqui 6, 7. Investigue uma relação entre o número de lados do polígono da base das pirâmides e o número de arestas dessas mesmas pirâmides. Escreva no quadro a seguir. Bom, então nós vimos o seguinte. Olha só. Analisando aqui, ó, número de lados do polígono da base, a relação aqui é o dobro, ó.
Então, nós temos 2 vezes. O número de arestas é o dobro do número de lados da base. É 2 vezes. Sempre o dobro. Então é isso que a gente vai colocar lá na resposta. Então, o número de arestas é o dobro do número de lados do polígono da base. Investigue a relação entre o número de lados do polígono da base das pirâmides e o número de vértices dessas mesmas pirâmides. Depois, escreva no quadro a seguir. Bom, o número de arestas, cadê? O número de lados, né? Então, na pirâmide, vai ser o número de lados mais 1 é igual vértices. Então, os vértices são iguais. O número de vértices é igual ao número de lados mais 1. Ó, vou mostrar para você aqui. Então, nós temos aqui o número de lados da base é 3. O número de vértices é 3 mais 1, 4. Entendeu? Sempre 1 a mais. Então é isso. Investigue a relação entre o número de lados do polígono da base das pirâmides e o número de faces dessas mesmas pirâmides. Em seguida, escreva no quadro a seguir. Número de lados da base e número de faces. Vamos ver aqui no quadro aqui. Como é que funciona? Ó. Número de lados da base e número de faces. Mesma coisa, né? É o mesmo tanto de vértices. É o número de lados mais 1. Nós vamos colocar número. É o número de lados mais 1, que é igual ao número de faces. Certo? Então é a mesma coisa que é igual ao número de vértice também. Que é igual ao número de vértices. Os dois colegas ficaram intrigados. Será que essas regularidades acontecem em pirâmides com bases que têm outras formas? Eles resolveram investigar a quantidade de elementos das pirâmides em função do polígono da base ter 5, 8 e 10 lados. O que você acha que pode ter acontecido nessa investigação? Quais são as suas hipóteses? Então, a hipótese é que o padrão permanece. Com tudo que aconteceu lá com as outras pirâmides, vai acontecer com essas também. Tá? Então você pode ver aqui, ó, se eu tiver polígonos da base, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Polígonos da base com 5, 8 e 10. Vai acontecer aqui, ó, que vai ser o dobro e o dobro. Aqui vai ser mais 1, tá? E aqui vai ser igual. Então é isso, aqui vai ser 17, 17, 21, 21. Então o comportamento vai ser o mesmo aí, é padrão isso aqui. Serve para qualquer pirâmide. Vai ficar tudo igual. Ana e João fizeram um quadro e anotaram os resultados das investigações realizadas com pirâmides e bases formadas por polígonos de 5, 8 e 10 lados com o objetivo de analisá-las. Complete esse quadro. É o número de lados do polígono da base. 5, 8 e 10. Número de arestas. Aresta é o dobro. 10 arestas. 16 arestas. 20 arestas. Número de vértices é aresta mais 1. Ou melhor, é o número de lados do polígono da base mais 1. Então é 6, 9 e 11. Aqui número de faces, mesma coisa. 9 e 11. Investigue a relação entre o número de lados do polígono da base e da pirâmide de número de arestas das faces. Bom, número de arestas é o dobro, tá? Então, arestas
é igual o dobro do número de lados do polígono da base. Investiga a relação entre o número... Então aqui, arestas é igual ao dobro do número de lados do polígono da base. Investiga a relação entre o número de lados do polígono da base das pirâmides e o número de faces dessas mesmas pirâmides. Depois escreva no quadro. Então nós investigamos o número de lados do polígono da base e o número de faces. Então, o número de faces é igual a número de lados do polígono da base. Então o número de faces vai ser igual ao número de lados do polígono da base mais 1. Investiga a relação entre o número de lados do polígono da base das pirâmides e o número de vértices. Mesma coisa. Lados mais 1 é 1 a mais que o número de lados do polígono da base. Roda de conversa. Discuta suas conclusões com relação às regularidades entre o número de vértices, de faces e arestas das pirâmides em função do número de lados do polígono. Então nós vamos concluir assim, ó. Vou chamar aqui F. Vai ser número de faces. E vou colocar só a letrinha. Faces. O A é arestas e V vértices. Ok? Então a relação I L vai ser lados do polígono da base. Ok? Então, vamos relacionar tudo com L, tá? Que é o número de lados do polígono da base. Vai ficar assim, ó. Número de faces é igual L mais 1. Número de vértices é igual L mais 1. O arestas é igual a 2L. 2 vezes L. O que mais? Só isso, né? Vértices, faces e arestas. Essa é a relação que nós temos aí. Portanto, daqui ó, podemos concluir o seguinte, que o número de faces e vértices é igual. Os dois são iguais. Mesma quantidade. Atividade 4. Ana e João continuavam intrigados com o que concluíram em relação a pirâmides e, lembrando-se do formato do MASP, eles resolveram pesquisar sobre os prismas. Escolheram um prisma cuja base tem a forma de triângulo, outro com base de quadrilátero e um último com base na forma de hexágono. Depois analisaram os elementos desses prismas e registraram os dados em um quadro. Analise esses 3 prismas e preencha o quadro. Número de lados do polígono da base. Aqui tem 3 lados. Aqui tem 4, quadrilátero. E aqui tem 6. Número de arestas. Então nós temos 3 arestas na base de baixo, 3 na de cima, 6. Com mais 3 em volta, dá 9 total de arestas. Nós temos 4 na base, 4 na outra base, dá 8. Com mais 4, dá 12. Nós temos 6 embaixo, 6 em cima, 6 em volta, 18. Número de vértices. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Número de vértices. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E 6, 12. Número de faces. 1, 2, 3, 4, 5. É 3, 5, 5 faces. É isso? Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 1, 2. Dá 8. Então tá aí, ó. Investiga a relação do número de lados dos polígonos da base dos prismas e o número de arestas desses mesmos prismas. Escreva em seguida no quadro. Então nós temos o seguinte, a relação entre arestas e o número de lados do polígono da base é 3 vezes, né? A aresta tem 3 vezes. 3 vezes o número de lados. É o triplo do número de lados. Tá? Lados do polígono da base. 3 vezes. Escreve aí com suas palavras, hein? O número de arestas é igual ao triplo do número de lados do polígono. Investigue a relação entre o número de lados do polígono e da base do prisma e o número de faces. Então, faces vai ser eu tinha 1, 2, 3, 4, 6, né? Deixa eu ver aqui o negócio.
Aqui novamente na nossa tabela, fica mais fácil. Investigar. Ó, o número de faces está aqui, ó. Parece que arestas mais 2, número de lados mais 2, né? Mais 2. Parece que essa regularidade aí, ó. Soma 2. Então vamos colocar isso na resposta. Então você pega o número de lados mais 2. Aí você tem o número de faces. Certo? Faces mais 2, lados mais 2 dá o número de faces. Então se eu tiver, por exemplo, polígono com 3 lados, 3 mais 2 e dá 5 faces. É o que está lá na tabela. Se o polígono tiver 4 lados, 4 mais 2, 6. Você vai verificar lá na tabela. Dá certinho. Investigue a relação entre o número de lados do polígono da base dos prismas e o número de vértices desses mesmos prismas. Escreva a seguir no quadro. Então é o seguinte. E nós temos aqui, vou falar para vocês, o número de lados e o número de vértices, né? A relação. Então nós temos o dobro. É 2 vezes o número de lados. Então, se eu tiver 3 lados na base, o número de vértices vai ser 6 e assim por diante. Se eu tiver 4, vai ser 8. Se eu tiver 6, vai ser 12. Aqui, ó, número de vértices. V de vértices, tá? Da relação aí. Escreve com as suas palavras, tá? Aqui eu tô resumindo aqui para ir mais rápido. A dupla ficou perguntando se isso aconteceria com os prismas de outras formas geométricas. Escolheu mais 3 prismas diferentes com polígono de 5 lados, 8 e 10. Preencha a tabela com os dados desses prismas. Número de lados da base, do polígono da base. Então é 5, 8 e 10. Número de arestas. Arestas é o triplo, né? Número de aresta é o triplo. Então aqui vai ser 15 arestas. São 5 na base, 5 em cima e 5 do lado. Aqui vai ser 3 vezes 8, 24. Ele é 30. Número de vértices. Vértices é o dobro do número de lados da base, então é 10. Aqui vai ser 16 e aqui vai ser 20. É o dobro do número de lados do polígono da base. Número de faces. O número de faces vai ser 5 mais 2, 7. 8 mais 2, 10. 10 com mais 2, 12. É isso. Investigue a relação entre o número de lados do polígono da base e o número de vértices, de faces e de arestas desses prismas. Em seguida, escreva no quadro. Então a relação é essa. Ó. De novo, vou usar as mesmas letras aqui. Ó. Faces, arestas e vértices. Tá? Esse aqui é lados do polígono da base. É o número de lados do polígono da base. Então, o número de faces aqui vai ser... O número de faces é L mais 2. No caso dos prismas, né? O número de aresta. Aresta é o triplo. O triplo. 3 vezes. 3 vezes L. O número de vértices. O número de vértices é o dobro. 2 vezes L. Então, essa é a relação que a gente pode fazer aí. Tudo em função do número de lados do polígono da base. Então, do prisma e para a pirâmide, os elementos têm relação com o número de lados do polígono da base. Vamos ficar por aqui. No próximo vídeo continuamos com a sequência de atividades 4 e finalizamos aí a unidade 2. Tamo junto, é nóis, até a próxima. E aí, amiguinho, gostou do vídeo? Se você gostou, se você curtiu, quer aprender muito mais, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o seu like. Também segue o professor lá no @procablan, tá certo? Ajuda o Pro. É nóis, tamo junto, até a próxima.